Bem-vindos de volta. Então, agora vamos analisar graficamente a demanda e a oferta agregada. A primeira coisa que devemos prestar atenção é a inclinação da curva de demanda agregada, né? Que inicialmente, dado aqui pelo Mankell, é a soma das demandas de cada produto individualmente. Nesse caso, o exemplo dele, o preço do sorvete de casquinha e a quantidade de sorvete de casquinha, ou seja, quanto que varia aqui a quantidade de sorvete de casquinha, dadas as variações no preço do sorvete de casquinha, né? Então, essas variações são vistas ao longo aqui da curva de demanda, que é negativamente inclinada. O que isso significa? Essa curva negativamente inclinada indica que quanto maior o preço da casquinha de sorvete, menor a quantidade demandada de sorvete. E quanto menor o preço da casquinha de sorvete, maior a quantidade demandada da casquinha de sorvete. Essa é a lei, então, da demanda, né? Aqui colocada como a inclinação negativa da curva de demanda agregada, ou demanda pelas casquinhas de sorvete. Isso significa, então, se eu tenho um preço zero aqui e uma quantidade demandada que é zero, e eu tenho um aumento de preço por algum motivo, eu vou ter uma redução na quantidade demandada aqui para Q1. Então, houve um deslocamento aqui ao longo da curva de demanda por casquinha de sorvete. O deslocamento foi ao longo dessa curva, lógico, né? A gente teve uma alteração da variável preço aqui do próprio sorvete, o preço está na equação, então o deslocamento é ao longo da curva. No entanto, podem ocorrer deslocamentos da própria curva de demanda, né? Existem elementos que podem alterar a demanda por um determinado produto, independentemente do seu preço, que significa para o mesmo preço aqui, P asterisco, se num determinado momento a gente tinha uma quantidade Q asterisco, por algum motivo, para esse mesmo preço, agora a gente tem uma quantidade demandada aqui, 2 asteriscos, maior, né? Qual que é o elemento que normalmente faz com que a curva de demanda se desloque? Uma alteração da renda, que é o que a gente vê aqui embaixo, né? A mudança aqui da renda provoca um deslocamento da curva de demanda. Agora, com maior renda, as pessoas vão consumir mais sorvetes para aquele mesmo preço do sorvete. A mesma coisa o contrário, né? Com uma menor renda para o mesmo preço, as pessoas vão consumir então uma quantidade menor de sorvete para o mesmo preço. Outras variáveis que alteram aí, que deslocam a curva de demanda, são o preço dos bens relacionados, né? Por exemplo, frozen yogurt, que ele coloca lá, né? O iogurte congelado, se altera o preço do iogurte congelado, por exemplo, sobe o preço do iogurte congelado, eu vou ter um aumento da quantidade demandada por casquinhas de sorvete para o mesmo preço de casquinhas de sorvete, né? Os gostos das pessoas, as expectativas, o número de compradores, isso tudo altera, então provoca um deslocamento, né, da curva de demanda para o mesmo preço aqui. Então, se as pessoas passam a gostar mais de casquinhas de sorvete ou têm expectativas de que vão acabar as casquinhas de sorvete, ou então aumenta-se o número de compradores de casquinhas de sorvete, a gente tem deslocamentos da curva de demanda para a direita aqui, né? Um aumento da demanda para o mesmo nível de preços. E a oferta, né? Como que a oferta se altera, né? Qual seria a lei da oferta? A lei da oferta, ela é contrária à lei da demanda, obviamente, né? Os vendedores de produtos vão aumentar a quantidade ofertada dado um aumento de preços. Ou, se os preços diminuírem, eles vão diminuir a quantidade ofertada, né? Eu só vou produzir algo se os preços aumentarem, eu vou produzir mais, eu vou ofertar mais daquele bem. Isso significaria, então, um deslocamento
ao longo da curva de oferta de casquinhas de sorvete, né? Então, se sobe o preço da casquinha de sorvete, eu vou aumentar a quantidade ofertada de casquinhas de sorvete, né? E os deslocamentos da curva de oferta, né? E não ao longo da curva. São deslocamentos que, para o mesmo nível de preço, da mesma forma que na demanda, né? Se eu tinha uma quantidade ofertada aqui pelos produtores de que asterisco, agora eu vou ter uma quantidade maior ofertada, né? O que normalmente aumenta a quantidade ofertada para o mesmo nível de preços? Um aumento, uma melhora tecnológica. Agora eu consigo produzir mais, né? Para aquele mesmo preço eu consigo produzir mais. Então, tem todo um deslocamento da curva de oferta. Da mesma forma, por exemplo, uma quebra de safra agrícola, uma geada, algo nesse sentido, vai provocar para aquele mesmo preço uma quantidade ofertada aqui menor, né? Então, da mesma forma que a gente tem lá para a curva de demanda, né? Um preço, a variação do preço vai significar deslocamentos ao longo da curva de oferta, né? Lembrando que o preço, então, ele está aqui na equação. Então, variações do preço são deslocamentos ao longo da curva de oferta, né? Isso que dá esse caráter positivamente inclinado da curva de oferta. E agora, outros fatores deslocam a curva de oferta para o mesmo preço, né? Isso pode ocorrer na questão dos insumos, o aumento do preço dos insumos diminui a quantidade ofertada para aquele mesmo preço, né? Da tecnologia, expectativas, o número de vendedores, etc, tá? Então, aqui, se eu reduzo o número de vendedores, eu reduziria a quantidade aqui ofertada, né? Se eu tenho expectativas negativas com relação à economia também, com relação à venda desse produto, eu vou ofertar menos, então tem um deslocamento para a esquerda, né? E assim por diante. Bom, e a gente passa para o equilíbrio entre oferta e demanda. Nesse primeiro gráfico do lado da esquerda, no equilíbrio no preço a R$2 aqui, a gente teria uma quantidade ofertada e demandada de 7. Mas se o preço fosse 2,50, a gente teria aqui uma quantidade demandada, né, no equilíbrio da demanda, o que as pessoas querem demandar, menor do que os produtores gostariam de vender a 2,50, né? Porque a 2,50 eu tenho menos pessoas querendo comprar as casquinhas de sorvete, mas os produtores estariam dispostos a vender bem mais se o preço fosse 2,50. Então, a gente teria aqui um excesso de oferta. Da mesma forma, ou em sentido contrário, a gente tem que um preço menor, por exemplo, de 1,50, levaria a um excesso de demanda, que a gente teria mais compradores a 1,50 e menos, mais compradores, desculpa, aqui desse lado, a 1,50 e menos ofertantes a 1,50. A gente teria um excesso de demanda. O que aconteceria, então, numa análise sobre os efeitos dos deslocamentos das curvas de demanda e oferta agregada? Considerando aquele preço inicial de 2, a gente teria um equilíbrio aqui com uma curva de demanda agregada D1 com o preço de 7. Agora vamos supor um aumento da renda da população aqui. A gente tem um deslocamento da curva de demanda aqui. Então, para aquele mesmo preço de 2, a gente tem agora uma demanda maior, certo? Então, houve um deslocamento aqui da quantidade demandada. Só que essa curva de demanda nova, ela bate na curva de oferta antiga, né? Ela anda ao longo da curva de oferta antiga. Então, para esse deslocamento da curva de demanda, a gente teria um novo equilíbrio. Esse equilíbrio seria no preço aqui de 2,50 e numa quantidade maior de 10, tá? Não seria a quantidade total que as pessoas gostariam de demandar, né? Porque os ofertantes aqui, eles não vão ofertar tudo a esse mesmo preço que as pessoas demandariam. Eles ofertariam, então, agora, esse novo equilíbrio seria no 2,50 aqui com 10. Já no caso de uma redução da oferta, como que ficaria o novo equilíbrio? Por exemplo, aqui no caso de uma geada,
que afete os preços dos insumos para a produção de sorvete. Então, a gente teria um deslocamento da curva de oferta de O1 para O2. Então, agora, nesse preço de 2 aqui, os produtores estariam dispostos a ofertar uma quantidade muito menor, né? Mas essa oferta bate na curva de demanda. Então, para essa quantidade ofertada aqui, as pessoas demandariam, então, uma quantidade 4 de sorvetes que chegaria a um equilíbrio de preço de 2,50. Então, essa diminuição da oferta provoca uma redução da quantidade de equilíbrio e um aumento de preços, né? A gente tem aqui uma demanda que ela está represada, né? Por isso, por uma quantidade menor, então por isso a gente teria aqui um aumento de preços. Se o preço fosse 2 aqui, continuasse 2, a gente teria um excesso de demanda. Então, esse excesso de demanda se traduz numa quantidade menor de equilíbrio e num aumento de preços de 2 para 2,50. E uma mudança tanto na oferta quanto da demanda. Por exemplo, num deslocamento da demanda de D1 para D2 e no deslocamento da oferta de O1 para O2, considerando as mesmas condições dos deslocamentos que a gente viu anterior. A gente teria aqui D1, a demanda inicial, cruzando com a oferta O1 inicial, dando um preço P1, Q1. Esse aqui seria o equilíbrio, né, inicial. No entanto, esse deslocamento da demanda e esse deslocamento da oferta provocaria um aumento de preços de P1 para P2 e de Q1 para Q2. Então, a gente teria aqui como resultado desse deslocamento aqui um aumento tanto de preços quanto de quantidade. Mas, aqui que está o pulo do gato, houve aumento de preços e aumento de quantidade, que a gente teve um grande deslocamento da curva de demanda para um pequeno deslocamento da curva de oferta. Então, isso levou a um aumento na quantidade demandada, aqui na quantidade de equilíbrio, que teria sido muito maior, por exemplo, se a oferta não tivesse sido alterada, a gente teria um equilíbrio aqui, né? Seria esse equilíbrio aqui, ó, seria uma quantidade ainda maior. Mas houve um deslocamento da curva de oferta, então o equilíbrio veio para cá. Houve uma reduçãozinha aqui na quantidade total de equilíbrio, né? Se a oferta tivesse mantido a mesma. No entanto, como houve alteração da oferta, também deslocamento, só que esse deslocamento foi pequenininho, né? Se ele fosse grande o suficiente, ele poderia ter batido aqui. Se ele tivesse vindo aqui, por exemplo, a gente teria um grande aumento de preço para a mesma quantidade demandada. Isso também pode ser ilustrado aqui no gráfico ao lado, em que a gente tem a situação de uma diminuição muito grande da oferta por um aumento pequeno da demanda. Então, na verdade, ele ultrapassa e vai para trás. E aí, nesse caso, a gente tem uma diminuição da quantidade de equilíbrio e um aumento de preço. Então, aqui do ponto inicial de equilíbrio, né, em que a demanda cruza com a oferta, se a gente tem uma grande redução da oferta para uma pequena redução da demanda, pode ser que a gente tenha aqui, então, um aumento de preços e uma diminuição da quantidade demandada, ou seja, a quantidade produzida foi diminuída de tal forma que a quantidade de equilíbrio diminuiu até. Então, mesmo, por exemplo, que um aumento de renda provocasse aí um aumento na quantidade demandada, a queda da oferta provocaria uma diminuição da quantidade de equilíbrio. Portanto, são essas as alterações possíveis, né, inicialmente aqui de forma bem simplificada, que a gente pode ter nas variações do preço e da quantidade de equilíbrio, dadas as variações, os deslocamentos na curva de oferta e na curva de demanda. Importante considerar aqui, que daí será para a próxima aula, seria a inclinação dessas curvas, que vai dar aí, então, a sensibilidade da quantidade demandada para variações de preços. Então isso fica para a próxima aula, para a aula de elasticidades.
Até lá!